começando mais um programa TVT Entrevista, que neste ano está com um novo formato. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o combate à Covid-19 nas penitenciárias brasileiras. Com a terceira maior população do mundo, o sistema carcerário do país sofre com superlotação e atendimento de saúde precário. Para esclarecer essa questão, convidamos o diretor-geral do Centro de Detenção Provisória de Itaiúva, Douglas Galdino. Seja muito bem-vindo e agradecemos muito a sua presença. Bem-vindo, Douglas. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Para iniciar o nosso debate, Douglas, há algum índice sobre infectados ou mortes por Covid nos presídios do país? Ô, Vitor, a gente até tem esses índices pelo Departamento Penitenciário Nacional, que é quem regula e quem gerencia todo o sistema prisional no Brasil, né? Eu não vou poder te dar esses dados, porque isso é notório, está no site do DEPEN, né, que você pode conseguir, então eu não posso falar em nome do Brasil, eu não posso falar em nome das unidades do Estado de São Paulo, né? Eu só posso falar em nome daqui da unidade onde eu exerço a dirigência, que graças a Deus não tivemos nenhum óbito. Então esses dados podem ser adquiridos no Departamento Penitenciário Nacional, que está todos os dados lá referente à Covid, a óbitos, está disponível para o público. Sobre os presos que apresentaram os sintomas da doença, quais medidas estão sendo tomadas? Hugo, desde do início da pandemia, né, em meados de março, houve uma alteração na rotina das unidades prisionais do Estado de São Paulo. E aqui em Itaiúva, interior, aqui região de Ribeirão Preto, né, Bebedouro, Jaboticabal, não foi diferente. Nós desabitamos um pavilhão, né, um pavilhão habitacional, onde eles ficam no seu dia a dia da unidade prisional, deixamos ele vazio. E todos os presos que vieram incluídos por motivo de prisão decretada judicialmente, a gente alocou esses presos dentro desse pavilhão, divididos por cela. São 8 celas. E lá eles permanecem por 14 dias de forma isoladas, sem terem contatos com os custodiados de outros pavilhões e também não tem contato com os custodiados de outras celas. Ele só tem contato com as pessoas que estão na mesma cela que ele, né? Então eles ficam por 14 dias, não apresentando sintomas, que é aferido diariamente pela equipe de saúde da unidade prisional. Nós temos uma equipe de saúde conforme uma pactuação do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde, com a Secretaria da Administração Penitenciária, com a participação do município de Itaiúva. Então, quem gerencia essa equipe é o município de Itaiúva. A verba vem da Secretaria de Estado da Saúde e é repassada ao município. O município contrata os profissionais e esses profissionais prestam serviço diariamente aqui no presídio. Contamos com um médico diariamente, um enfermeiro, 2 técnicos, uma dentista. Isso faz parte da pactuação. Agora temos concursada uma psicóloga e mais o diretor de saúde, que também é enfermeiro. Então, essa equipe, diariamente, acompanham esses presos que chegam na unidade por 14 dias. Não apresentando sintomas dentro de 14 dias, esses presos são realocados nos demais pavilhões de convívio, né? Por quê? Porque passou a fase de transmissão, se assim eles estivessem assintomáticos. Dentro desses 14 dias, se algum dos custodiados apresentar sintomas, ele é redirecionado para uma cela do setor de enfermaria, que fica próximo ao nosso setor de enfermaria, que funciona como se fosse um posto de saúde, um ambulatório ali, similar ao que acontece no município, né? Lógico, tudo de forma reduzida, menor o tamanho disso tudo. E aí ele é acompanhado mais próximo por essa equipe.
Essa equipe, juntamente com a palavra do médico, que é a palavra final, vendo a necessidade de que realmente os sintomas ensejam aí a suspeita do novo coronavírus, esse detento é testado, né? Esse detento é testado. Se vê que os sintomas são sintomas aparentemente de uma gripe comum, que não diz respeito ao Covid, e 2, 3 dias, 5 dias os sintomas cessa, então esse preso volta para o raio 6, esperando os 14 dias, e depois ele é realocado ao convívio comum. Com isso, a gente tenta fazer com que o vírus não entre na unidade prisional por esses custodiados que chegam na unidade todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias a gente recebe custodiado das comarcas aqui da região. Douglas, nós temos um cenário de que os presídios brasileiros, eles têm banheiros compartilhados e sofrem com falta de água e de produtos de higiene. E com esse cenário assim, que é colocado para a população, como que a questão da higiene tem sido colocada em prática? De fato, nós temos a cela onde eles habitam, existe lá o banheiro, né, com 2 chuveiros, 2 vasos sanitários. Digamos que a parte do banheiro ela é coletiva para aqueles habitantes daquela cela. Cada cela tem o seu banheiro, né? E com a chegada da pandemia, nós reforçamos aquilo que já vinha sendo feito nesta unidade. O estado de São Paulo, ele é diferente de outros estados, né? Nós somos pioneiros em muitas questões humanitárias e dignidade da pessoa humana dentro dos presídios. O estado de São Paulo hoje a maior população carcerária do Brasil está no estado de São Paulo, né? Nós temos aí uma média aí de 230 a 240 mil custodiados, entre homens e mulheres, né? E dentro desse novo formato, que é essa unidade aqui, que é uma unidade compacta, né, onde a gente chama compacta porque é uma unidade onde abriga menos detentos, não tem aquela questão de muita superlotação. Não vou dizer que nossa população não está acima da quantidade de vagas. Está, mas não do jeito que a mídia e a grande imprensa divulga, né? Hoje na quantidade de vagas seriam 847 custodiados, estamos com 1.040. Então não tem assim, eles falam de superlotação de 30%, 40%, 60%, 100%, não é a nossa realidade. Pode ser que dentro do estado de São Paulo tenha alguma unidade com essa realidade. Então, dentro dessa cela, periodicamente, eu não falo diariamente, mas periodicamente, os custodiados, eles solicitam o kit higiene, para eles se manterem na sua higiene pessoal dentro da cela. O que seria esse kit higiene? Ele recebe um sabonete, ele recebe uma pasta de dente, ele recebe uma escova de dente, ele recebe um barbeador, né, para fazer a sua higiene pessoal. A higiene coletiva da cela e do pavilhão, a gente entrega isso para eles semanalmente. E com a pandemia, nós intensificamos a quantidade dos produtos e acrescentamos o hipoclorito, que é o cloro, né, para que eles façam a desinfecção também dentro das celas, dentro dos pavilhões, lavando o chão com o cloro diluído em água e tudo mais. Então, a gente fornece o sabão líquido, sabão em pó, o cloro, o desinfetante, vassoura, rodo, para que eles façam a higienização coletiva, do espaço coletivo deles, né, onde eles ficam no banho de sol, dentro das celas, né? E também tem a questão da família enviar, aí já a gente vai entrar numa outra questão aí que está aqui, né? Mas a família também pode enviar pelo SEDEX produtos de higiene para eles. Às vezes a família quer mandar um produto com mais nome, com mais qualidade, um shampoo diferente, um sabonete diferente.
E a família pode mandar também dentro das normas da unidade esse Sedex uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Então, a higienização foi intensificada na unidade toda, não só dentro das celas e dos pavilhões, como também em toda a galeria da parte da área penal. Nós temos um detento que ele faz a higienização diária dessa área penal. O que seria essa área penal? A gente chama de carceragem, onde está lá o pavilhão habitacional 1, 2, 3, 4, pavilhão escolar, os 2 pavilhões de trabalho, a cozinha, e a radial, que é onde ficam as grades, onde os funcionários trabalham com a vigilância. Então, com uma bomba, né, com uma bomba que pulveriza o produto, é passado diariamente nesse local, nas paredes, no chão, o hipoclorito diluído em água, né, o cloro. Grades, algemas, cadeados, né? Inclusive, nós vamos ter que trocar bastante peças, né? Bastante equipamentos de segurança, porque o cloro ele corrói, né? Então, a gente vai ter que trocar, mas estamos combatendo, estamos fazendo um trabalho diariamente. Todo servidor, toda pessoa que entra à unidade prisional, existe um lugar específico para ele pisar lá. Então, a sola dos sapatos já vão ter contato com o cloro ali, nesse lugar que ele vai entrar na portaria. Logo na sequência, já tem um totem com álcool gel, que ele pisa no totem e o álcool gel já sai na mão para não ter contato com o vasilhame do álcool, né? É aferida a temperatura das pessoas que estão chegando, funcionários, equipe médica, fornecedores de materiais que vêm trazer comida, materiais de higiene, né? Porque aqui funciona como um município, a gente tem poder de compra com licitações como se fosse um município mesmo. Então, o nosso trabalho é diuturnamente, ele é diário, ele é intenso, né? E se Deus quiser, a gente vai vencer isso aí. Douglas, como que está sendo a rotina dos presos? Quando você fala em rotina, deixa eu entender melhor. No dia a dia? Isso, se mudou alguma coisa do período antes da pandemia e para agora? Nós tivemos a mudança nesse pavilhão, né, habitacional específico para receberem aqueles que estão chegando da sociedade. Então, esse pavilhão era habitado por pessoas que estavam lá de acordo com o seu perfil. Então, nós realocamos essas pessoas e distribuímos em outros pavilhões para ele ficar vazio, para a gente receber esses que estão chegando. Então, aí a gente já teve uma mudança na rotina desse pavilhão. Esse pavilhão, as pessoas não têm... os custodiados não têm contato diretamente com o banho de sol. Por quê? Porque eles ficam isolados por 14 dias. Mas a cela, né? Depois eu até convidei o Vitor, e vocês todos estão convidados, a professora, a conhecerem o CDP de Itaiúva. É uma honra a gente mostrar o nosso trabalho, que é tão pouco conhecido e muito criticado. Muito criticado. As pessoas têm uma visão distorcida de uma unidade prisional, né? Aqui está cheio de pessoas, pai de família trabalhando, e as pessoas custodiadas são seres humanos. São pessoas que estão respondendo um processo e que vão voltar para a sociedade, porque não tem pena de morte e não tem pena perpétua no Brasil, graças a Deus. Eles vão voltar para a sociedade, né? Então, a visão da sociedade e da grande imprensa é muito distorcida. E isso o nosso secretário Coronel Restivo, ele está, inclusive, autorizando várias entrevistas de diretores de unidades prisionais para que a imprensa, a grande mídia e a sociedade civil organizada conheçam a realidade que foi totalmente distorcida, né? Distorcida. Então, houve essa alteração na rotina do raio 6. Outra alteração, eles pararam, foi suspensa o recebimento de visitas nos finais de semana. Então, os custodiados há quase 3 meses já não recebem mais as visitas pessoalmente, os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos. Então, eles estão sem ter contato pessoal com as familiares. Isso é uma mudança de rotina. Isso era inconcebível se não fosse a pandemia, porque a gente poderia ter um problema aí de uma mega rebelião, problemas disciplinares de gravidade, e não tivemos, graças a Deus não tivemos, porque eles entenderam
que é uma situação mundial que todo o ser humano está passando. Douglas, nesse período, como fica a transferência dos presos? Praticamente foi suspensa, Vitor, a transferência, né? Os presos, eles andavam muito de unidade para unidade por conta das audiências judiciais. Então, eu vou te dar um exemplo. O custodiado está aqui no CDP de Itaiúva, só que ele está respondendo um processo na comarca de Ribeirão Preto. Então, ele precisava se dirigir até uma unidade de Ribeirão Preto para participar dessa audiência presencialmente. Isso, com a pandemia, é outra coisa também que, se Deus quiser, a teleaudiência veio para ficar, né? A gente costuma dizer que depois dessa pandemia o mundo não será o mesmo. Nós teremos várias adaptações em sociedade e a teleaudiência é uma realidade que veio para ficar. A gente vai diminuir custo para o Estado, que na verdade é do bolso do contribuinte, é do seu bolso, do meu bolso. Nós vamos diminuir risco de acidentes com carros de transporte, né? Escolta militar, custo com escolta. Então, a teleaudiência é uma situação que veio para ficar. E estamos fazendo em todas as unidades do Estado de São Paulo hoje as teleaudiências. Então, esse preso que ia para lá e para cá, para apresentações judiciais, que a gente chama de trânsito judicial, ele ficava transitando de unidade para atender uma requisição judicial, uma ordem judicial, não está acontecendo mais, está sendo tudo por teleconferência, através da plataforma Teams. O Estado de São Paulo, a nossa secretaria contratou a Microsoft, que é o mesmo contrato do Tribunal de Justiça, e inclusive hoje os atendimentos feitos por advogados, atos judiciais de oficiais de justiça, oitiva da Polícia Civil, tudo teleconferência, tudo está acontecendo virtualmente. Então, a gente acredita que isso veio para ficar. A transferência, qual é a exceção das transferências? Quando acontece um problema disciplinar, para que a unidade não seja colocada em risco a segurança da unidade por um ato de um custodiado ou por uma situação, né? É autorizado de forma excepcional a transferência desse custodiado, que chegando na próxima unidade, ele ficará em quarentena por 14 dias, isolado, obedecendo todo o protocolo. Outra coisa que nós tivemos que ceder, o secretário nosso e os nossos coordenadores aqui, eu pertenço à coordenadoria de unidades prisionais da região noroeste, aqui a sede em Pirajuí, que gerencia 43 unidades prisionais na nossa regional. Tiveram que autorizar a transferência de alguns presos que estavam sendo beneficiados com o regime semiaberto. Por quê que tiveram que autorizar, ceder? Porque alguns juízes, o Poder Judiciário, de uma forma, estavam, desde que esse custodiado não fosse para o regime adequado ao qual ele tinha sido beneficiado, estava soltando. Então, o preso do regime fechado, ele ia direto já para o aberto por conta da pandemia. E isso não é bom para a sociedade, não é bom para o presídio, não é bom para a justiça criminal, não é bom para ninguém. Então, foi autorizado excepcionalmente o custodiado que estava no regime fechado. Atingiu o lapso temporal, os requisitos objetivos e subjetivos. Progrediu de regime, foi determinado o regime semiaberto. De acordo com uma lista única no Estado de São Paulo, ele está sendo transferido para uma unidade específica do regime semiaberto. Tirando isso, não há transferência. Então, a transferência, digamos que 98% ela foi cessada dentro do Estado de São Paulo. Como os presos lidaram com a notícia dessa doença que vem afetando o Brasil e o mundo? A princípio, quando a gente deu a primeira notícia a eles, que a visitação dos familiares havia sido suspensa por determinação judicial, mas também por ato administrativo de nosso secretário, eles ficaram um pouco relutantes, não queriam aceitar, achando que era um vírus qualquer. Depois, no decorrer, né, eles têm acesso à TV, ao jornal e tudo mais, eles foram vendo a gravidade.
e eles começaram a mudar o comportamento nesse sentido e começaram a se preocupar com os familiares que estão na sociedade, né? Principalmente grupo de risco, pessoas que têm comorbidade e tudo mais, né? Então, houve uma ansiosidade nesse sentido, né? Uma ansiedade, na verdade, nesse sentido. Então, mas eles têm plena consciência de que é um momento atípico no mundo, que está morrendo muita gente. Eles, de uma certa forma, têm medo desse vírus chegar dentro do presídio de forma a termos um surto. Então, eles têm esse medo, essa consciência de que pode causar um caos dentro de um presídio. E também essa preocupação com o familiar. Então, de uma certa forma, até agora, eles estão bem compreensivos. Estão bem compreensivos. Não tivemos aqui nesta unidade problema disciplinar por conta aí da suspensão de visitas, suspensão de saída temporária. Várias rotinas foram alteradas. Douglas, você falou para a gente que no presídio tem também vários pais de famílias trabalhadores, e para esses carcereiros, como que fica o psicológico para continuar com o trabalho no meio de toda essa situação? Aí eu faço uma correção ao termo carcereiro, né? A gente viu lá a minissérie, né? Carcereiros, né? São pessoas que trabalham no cárcere. E isso foi um cargo, o nome de um cargo há umas 3, 4 décadas atrás. O carcereiro, ele era ligado diretamente à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil. Antigamente eram as cadeias públicas que custodiavam toda a população prisional do Brasil. Com o advento no Estado de São Paulo, com a criação da Secretaria da Administração Penitenciária, esse nome tirou da segurança pública a custódia da pessoa privada de liberdade e passou para esta secretaria específica, especial, para cuidar dessas pessoas. Só adultos, não estamos falando de menores. Tá? Menores infratores é outra coisa. E criou-se os cargos de agente de segurança penitenciária e agente de escolta e segurança penitenciária, e vigilância penitenciária, que é os que trabalham na muralha e que futuramente vai substituir a Polícia Militar nas escoltas. E há pouco tempo agora, com uma PEC que foi votada, há uns 6, 7 meses atrás, todo o Brasil, todo o sistema prisional brasileiro mudou-se a nomenclatura. Nós hoje fomos incluídos no artigo 144 da Constituição Federal como uma força policial chamada Polícia Penal. No Estado de São Paulo, estamos aguardando somente uma regulamentação do Estado, né, proposta pelo nosso secretário, que vai disciplinar essa lei orgânica da Polícia Penal Estadual. Mas hoje foi elevado a nossa categoria a uma categoria de policial, que era tão reivindicada pelos cerca de 35, 37 mil servidores prisionais do Estado de São Paulo. Então, hoje a gente pode falar que existe a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, né, e a Guarda Municipal dos municípios. Então, voltando à sua pergunta, Tainá, né? Desculpa, eu perdi como que eles encaram isso, né, os agentes, né? De uma certa forma, há um temor, né? Há um temor, tanto de levar o vírus para casa, mas também há um temor de trazer o vírus para dentro do presídio. Porque as pessoas já estão custodiadas, os presos já estão isolados, né? Quando a gente vê várias solturas por conta da pandemia, a gente fica meio estarrecido, porque a pessoa já está isolada, né? E se a ordem aí, a ciência fala para que a pessoa fique em casa, então não há motivo de soltar a pessoa privada de liberdade por conta da pandemia, porque se existe um lugar mais seguro para ele, para correr desse vírus, é dentro do presídio, né? Agora, o problema é quando esse vírus entra no presídio, esse que é o problema, né? Então, assim, o funcionário, o servidor do sistema prisional, o policial penal, ele tem esse temor, né? Ele tem esse temor, muitos têm receio de vir trabalhar e levar o vírus para casa,
para a família, ou também ele tem essa consciência profissional, ética, de tentar não trazer o vírus para dentro do presídio. Então, o servidor que em primeiro, segundo dias de sintomas gripais, ele já avisa o seu superior e imediatamente ele já é afastado. A gente chama de autodeclaração. Ele preenche uma autodeclaração na casa dele, manda por e-mail dizendo que ele está com sintomas. Essa autodeclaração é por 72 horas prorrogadas, por mais 72 horas. Se não confirmar os sintomas, se esses sintomas não evoluir para suspeita de Covid, ele retorna ao trabalho. Se evoluir, ele já procura o médico para o teste e para o tratamento, e já fica afastado por 14 dias. Então, o Estado de São Paulo está tendo esse cuidado para que o servidor não traga o vírus para dentro do presídio, que é ainda a gente está combatendo algo desconhecido. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa edição do TVT e por esclarecer questões tão importantes sobre a Covid-19 nas penitenciárias. Eu que agradeço. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa. Até mais. Muito obrigado.